Olá pessoal, olá galera, espero que tudo na santa paz com vocês. Nós vamos começar nesse vídeo aqui a estudar uma coisa que é óptica geométrica. Ou seja, nós vamos começar a estudar a luz e nós vamos partir dos conceitos mais básicos possível, aqueles que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, de fonte de luz primária, fonte secundária. E aí a gente vai avançando, avançando, até a gente chegar lá no final, lá na conta, lá para calcular lentes e coisa do tipo. Então, é muito importante que vocês dediquem bastante nesse começo, para que lá na frente a coisa fique mais fluida, fique mais fácil de ser digerida. Certo? Certo. Então vamos lá. Que diacho é essa tal de óptica geométrica? Óptica com P, viu? Ela estuda os fenômenos que ocorrem devido à propagação da luz. A luz é o nosso agente físico aqui. É esse cara que nós vamos estudar. Nós vamos estudar como esse agente físico interage com o olho, interage com os meios, determinando a sua sensação visual. Certo? Então, ótica geométrica é uma área do conhecimento que estuda a luz e como que essa luz interage com os nossos olhos, como ela interage com os materiais e etc. Primeiro item importante é a gente entender o que é um corpo luminoso. Um corpo luminoso pode ser, ou também, uma fonte luminosa é classificada como uma fonte primária, quando ela emite a própria luz, olha só, ou uma fonte secundária, quando essa fonte não emite uma luz, mas ela reflete uma luz, ela devolve uma luz que chega nela. Então, se o corpo emite a própria luz, fonte primária. Se um corpo luminoso reflete luz, fonte secundária. Ou seja, um corpo que não tem luz própria. As fontes podem ser classificadas como pontiformes ou como extensas. Bom, como assim, professor? Olha, vamos lá. Uma fonte de dimensões desprezíveis, quando comparada com a distância que separa de um corpo de outro, pode ser classificado como pontiforme. Exemplo clássico, o Sol. O Sol é uma fonte de dimensões desprezíveis? Não, o Sol é uma fonte muito grande, muito maior do que a Terra, maior do que o próprio planeta Terra. Então, isso tem dimensões desprezíveis? Claro que não. Porém, se você compara o tamanho do Sol com a distância do Sol até aqui na Terra, onde nós observadores estamos, essa distância que separa esses dois objetos, o Sol e você como observador, e o tamanho do próprio Sol, você vai ver que a distância que separa os dois corpos é muito maior do que o próprio tamanho do Sol, apesar do Sol ser grande. Então, nós podemos considerar, olhando aqui da Terra, o Sol como uma fonte pontiforme. A mesma coisa pode ser pensada para a Lua. E um objeto, então, quando ele não será pontiforme? Olha, quando as dimensões deles foram consideravelmente grandes comparada com a distância. Exemplo, imagina essa luminária aqui, ó. Ela tem um certo tamanho, imagina essa caneta. Da distância da canetinha preta até na luminária, inclusive nesse caso, menor do que o tamanho da própria fonte. Então essa fonte ela é extensa comparada com a caneta. Mas se essa fonte estiver muito grande, exemplo, se ela estiver lá no estado de São Paulo e essa caneta aqui, aí agora eu posso considerar essa fonte pontiforme, porque a distância entre os dois objetos é muito maior do que a própria dimensão da fonte. Entendido? Conceitinho? Assim, molezinha. Vamos para frente. Luz monocromática e luz policromática. Monocromática, uma. Policromática, várias.
Então, a luz monocromática ela é composta de uma cor. A luz policromática é composta de diferentes cores. Exemplo, esse lado aqui da figura, ó, que parece que está branco, aqui a luzinha está branca, é porque ela é uma luz policromática. Ela está composta aqui, ó, de várias cores. Quando ela passa por esse prisma, que é um elemento, um objeto óptico, né? Já podemos trabalhar aqui o conceito de prisma. O prisma tem uma característica que ele abre essa luz policromática em várias luzes monocromáticas. Então você tem a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, o violeta, cada um separado. Então, se eu estiver trabalhando só com vermelho, monocromático. Se eu estiver trabalhando só com azul e assim por diante, monocromático. Mono de 1. Mais um conceitinho que você relembra aí. Conceito de ano-luz. Muita gente confunde esse conceito de ano-luz e pensa que isso é tempo. Porque tem aqui a ideia de ano. Ano é tempo, né? Mas não é verdade. O conceito de anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, na verdade, o conceito de ano-luz é um conceito de distância. Você lembra lá da continha de velocidade média, que é distância percorrida por intervalo de tempo. Delta D sobre delta T. Onde o delta D é o D final menos o inicial, certo? E o T é o T final menos o T inicial. Bom, como eu gosto de brincar, o cronômetro é meu, então o que eu vou fazer? Eu vou zerar o T inicial e vou começar da posição 0. Então, na verdade, eu sobro que V é D sobre T, distância sobre tempo. Eu passo esse T para lá multiplicando, ó, eu vou ficar assim, VT é igual a D. Ou, se eu troco todo mundo de lado, D é igual a V vezes T. Isso daqui vale só para o ano-luz? Não, vale para qualquer objeto que esteja percorrendo uma distância. Então, como é que eu calculo o anos-luz? A velocidade da luz vezes a distância, vezes o tempo. Tempo em segundos, ou aí depende, né, da unidade que você está trabalhando, mas o tempo de um ano. O tempo de um ano, porque é ano-luz. Então, velocidade da luz vezes o tempo de um ano em segundo. Quando você fizer essa contona doida aí, vai dar 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Olha, escrever isso daqui toda vez essa distância em quilômetros, é muito número, é chato. Falar é mais chato ainda. Então, o que a gente fala? Um ano-luz. Ou seja, um ano-luz é 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. 2 anos-luz, 2 vezes 9 bilhões, trilhões e 500... 3 anos, 100 anos-luz, 100 vezes 9 trilhões de quilômetros. Certo? Então, é fácil. Se eu quero passar de anos-luz para quilômetros, é só multiplicar por esse número. De onde é que vem esse número? Da distância percorrida. Ou seja, é a distância que a luz percorre em um ano. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Raios de luz. O raio de luz são linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Vamos revisar o conceito de direção e sentido. Se essa canetinha está desse jeito aqui, ó, imagina que essa canetinha é um vetor. Qual que é a direção dessa caneta? Horizontal. Horizontal apontando para que lado? Para o lado direito. Então, é horizontal, sentido direito. Se eu colocar essa canetinha assim, qual que é a direção dela? Vertical. Vertical, sentido para baixo. Então, essa canetinha eu posso usar ela para representar um raio de luz. Beleza? E um feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Então, imagina que eu vou pegar várias canetas, colocar junto, isso vai ser um feixe. Então, vamos lá. Um macarrão, um raio. Vários macarrões juntinhos assim, ó, aquele pacotinho, um feixe.
Tranquilos? Tranquilos. Agora vai. O feixe, ele pode ter um processo, passar por um processo que torne ele convergente ou que torne ele divergente. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma lente. Essa lente pegou esse feixe que estava paralelo, com os raios paralelos, né? E convergiu ele para esse ponto, ó. Aí ele passou direto. Esse cara também veio para esse ponto, passou direto. Então faz sentido você falar que um feixe pode ser convergente ou divergente. Faz sentido você falar que um raio pode ser convergente ou divergente? Não, porque o raio é um só, né? Vamos pegar um raio aqui, suponha nessa figura, que você tem um raio vermelho que veio aqui, e daqui ele veio para esse ponto e passou direto. Um único raio. Esse raio foi convergido? Não, esse raio foi desviado por foco. Faz sentido eu falar em convergente e divergente quando eu estou falando em feixe. Apesar que a gente usa muito esse conceito de maneira um pouco abusando da linguagem, né? A gente fala que esse raio convergiu para esse ponto. Mas no fundo, converger e divergir só faz sentido em feixe, mas o sentido está dado, você entende, né? Bom, vamos para frente então. Olha só, podemos dizer que o meio é opaco, quando você não vê nada do outro lado, tá vendo? Então essa superfície aqui, ela é opaca. Podemos dizer que o meio é transparente, quando você vê tudo do outro lado, perfeitamente tudo do outro lado. Nós podemos dizer também que o meio é translúcido, quando você só vê parte do outro lado. Eu sempre confundo esses dois aqui, ó, transparente com translúcido, eu sempre confundo. O opaco não, né? Ninguém vai confundir o opaco. De qualquer forma, é bom você ficar atento entre o transparente e o translúcido. Vamos lá. A luz, ela pode se propagar mesmo em meios que não seja totalmente transparente. Ela pode propagar em meios que seja meio embaçado, tipo uma janela, né? Então, quando a luz se propaga em meios transparentes, tipo esse daqui, ó, é porque geralmente esse meio aqui, esse meio que eu estou fazendo risquinho aqui, ele é homogêneo. Como assim homogêneo? Cada átomo ocupa seu lugar, e se você andar uma distância R e depois R de novo, você vai cair em cima dos mesmos átomos. Então, o meio organizadinho, bonitinho, para o lado de cá ele segue essa ordenação, para o lado de cá a mesma ordenação, para o lado de cá... Ou seja, para todas as direções, ele segue a mesma homogeneidade. Já os meios translúcidos, isso não é verdade. Mas, se a gente considerar o ar, por exemplo, como meio transparente, o ar apresenta uma propagação da luz em linha reta. Então, nós podemos considerar o ar um meio transparente. Ele é 100% transparente? Claro que não, né? Mas dá uma boa aproximação. Então, aí, ó, o ar, o meio que você vive, é o meio transparente, senão você não veria as coisas que estão lá do outro lado. Ou seja, o ar que está aí entre você e a tela que você está assistindo essa videoaula, ele é transparente, senão você veria a tela toda embaçada. Tanto que, para quem usa óculos aí, e vai usar máscara, quando você respira, o vapor vai para o óculos, embaça o óculos, e aí não fica mais transparente, né? Agora passa a ser um meio translúcido, que não é mais homogêneo. Certo? Certo. Sombra e eclipse. As sombras, obviamente, elas são uma região que a luz não está chegando, né? Se a luz não está chegando, fica escuro, porque a escuridão é a ausência de luz. E o que isso tem a ver com eclipse, professor? Ué, a eclipse nada mais é do que um lugar que a luz não está chegando. Exemplo, se for um eclipse do Sol, a luz do Sol não vai chegar aqui, ó, suponho que você esteja nesse ponto, né?
Então você é o observador que está lá na Terra, olha, tentando ver o Sol e não vê. Por quê? Porque o Sol está escondido atrás da Lua e você está nessa região de sombra. Se você estiver nessa segunda região aqui, ó, que é uma região de pouca sombra, nós não chamamos isso de sombra, chamamos isso de penumbra. Beleza? Beleza. Tá. Mas aí, olha só, esse cone aqui de dentro, ó, esse cone, se você estiver nessa região, você realmente estará observando um eclipse. Por que a gente chama eclipse do Sol? Porque foi o Sol que sumiu. A Lua passou na frente e você não vê o Sol, então é eclipse do Sol. Essa é a lógica. É eclipse da Lua, porque você não vê a Lua. Na verdade, você vai ver ela escura, né? Preta. Mas essa aqui, você como observador está aqui tentando ver a Lua, não consegue ver a Lua. Então é eclipse da Lua. A gente fica confundindo, né? Quem está no meio, quem está de cá, quem está de cá e quem está de cá. A lógica que você tem para resolver isso é você pensar assim: eclipse da Lua, quem está escondido? A Lua. Eclipse do Sol, quem está escondido? O Sol. Então, você não vai esquecer mais a organização, quem está na frente de quem. 1900 antigamente, que eu não sei quando não existia câmera fotográfica direito ainda, utilizava um artifício chamado câmara escura de orifício. Se você quiser tirar uma foto hoje em dia com a câmera escura, ainda é possível, é perfeitamente possível. Como é que funciona essa câmera? Você tem uma caixa e tem um buraquinho na caixa. Esse fato de ter esse buraquinho na caixa resulta no seguinte, ó. Imagina que você tem um objeto vermelho aqui, ó, essa seta, fez ela de madeira, seja lá, não sei o que você fez essa seta aí. Um objeto real, certo? Esse objeto, uma luz que sair desse ponto aqui, vai passar por esse orifício, vai bater nesse ponto. A luz que sair desse ponto aqui, vai passar por esse orifício e vai bater nesse ponto. Porque nós estamos considerando que a luz propaga em linha reta. A luz não é verdade. A luz, quando passa perto de um corpo massivo, tipo o Sol, imagina uma estrela distante, o raio de luz vem e passa perto do Sol, ele sofre um desvio. Mas para regiões pequenas, aqui na superfície da Terra, 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1000 quilômetros, que seja, ou seja, dimensões terrestres, nós podemos considerar que a luz propaga em linha reta, você vai ter um ótimo resultado. Então, se a luz propaga em linha reta, a luz que sair desse ponto aqui de cima, que eu estou rabiscando com tinta vermelha, ele vai passar aqui no orifício e vai acertar essa ponta de baixo. Ou seja, a imagem vai ficar invertida de ponta cabeça. Toda vez que eu estiver falando de imagem, eu vou usar essa linha aqui, ó. Então, B', A', D', certo? Quem que é D'? Distância da imagem até no orifício. Quem que é A', B'? É o tamanho da imagem. Como nós temos uma semelhança de triângulo, eu posso dizer que o segmento A', B', então essa distância daqui até aqui, dividido pela distância daqui até aqui, ou seja, dividido pelo segmento AB, é igual a o D' dividido pelo segmento D, ou seja, a distância daqui até aqui pela distância daqui até aqui. Então, eu estou usando relação de semelhança de triângulo. Você poderia ter um exercício aí no Enem, sei lá onde é que for, que pergunta assim: um objeto situado a uma certa distância de 3 metros em uma câmara de orifício com D' de 50 centímetros, qual será o tamanho da imagem? Pronto, você usa essa equaçãozinha aqui e acha o segmento A', B'. Então, é uma relaçãozinha de semelhança de triângulo. Você não precisa nem decorar. É só você lembrar da relação de semelhança de triângulo e na hora você monta. Beleza? Tranquilo, né? Tá. Como é que funciona, então, uma foto real de uma pessoa? Vai ficar de ponta cabeça. Ou seja, uma foto tirada por uma câmera dessa, ela vai ficar invertida. Além de ficar invertida, ela fica reversa. Reversa é aquela sensação que você tem
quando você está na frente do espelho, a sua mão direita é a mão esquerda, né? Então a imagem vira e roda, beleza? O nosso olho acontece exatamente isso, aqui na pupila, né? Então nós estamos vendo o mundo de cabeça para baixo e invertido. Só que o cérebro sabe disso, e o cérebro então corrige, passa essa informação corrigida. Mas a princípio o seu olho está vendo tudo assim, ó, tudo de ponta cabeça e rodado, reversa. Beleza? Beleza. Eu acho que tá bom por aqui, né? Esse aqui nós fizemos uma revisão aí dos elementos básicos da ótica geométrica. Nosso próximo capítulo, deixa eu só conferir, é reflexão da luz. Então, capítulo esse aula de hoje, conteúdo molezinha, só uma revisãozinha de conceitos básicos. Qualquer coisa você dá mais uma investigada aí. Próximo vídeo, reflexão. Valeu? Fui!